Há muitos anos atrás, na pacata cidade de Monte Cristo, um terror implacável começou a se espalhar como uma sombra traiçoeira. As noites tranquilas, que costumavam ser preenchidas apenas pelo sussurrar suave do vento, passaram a ser preenchidas por uma atmosfera densa de medo. Os rumores ganhavam vida nas esquinas sombrias e vielas escuras, criando um véu de horror que envolvia a pequena comunidade. Os mais velhos diziam que uma criatura das trevas rondava a cidade na escuridão das noites, um ser sanguinário cuja fome era insaciável. Relatos diziam que ele se movia nas trevas com olhos famintos por sangue e uma pele tão pálida quanto a luz da lua. A lenda do vampiro da cidade de Monte Cristo se espalhava tão rápido quanto o vento pelas casas do vilarejo, e a cidade, antes calorosa e acolhedora, tornou-se um lugar onde as sombras pareciam se alimentar dos temores mais profundos de seus habitantes. Um nome do vampiro ecoava como um lamento eterno. No ponto mais alto da cidade era possível enxergar a igreja de São Miguel, lugar que havia se tornado o epicentro desse pesadelo. A figura consoladora do padre Marcos, conhecido na região por suas habilidades excepcionais em exorcismos, foi chamada para enfrentar o mal que se impregnava nos corações e nas ruas da cidade. Marcos era jovem, mas seus olhos refletiam a experiência de várias batalhas contra o sobrenatural. Os moradores do vilarejo se espantaram com a face de determinação do padre, que demonstrava não sentir medo do demônio de Monte Cristo. Coragem essa que só os homens de fé verdadeira possuem. Padre Marcos se acomodou na igreja de São Miguel e, após um breve descanso, começou suas investigações. Ele interrogava aqueles que afirmavam ter visto a criatura mesmo que de longe, dizendo que qualquer tipo de informação era válida e ajudaria no combate contra o ser. Sua presença transformava o medo em esperança, e o povo de Monte Cristo começava a sentir uma segurança que há tempos não sentia. Durante o crepúsculo, quando as sombras começavam a ganhar vida e os murmúrios da noite começavam a contar suas histórias sinistras, o padre saiu para andar pelos becos estreitos e vielas sombrias, onde o silêncio era interrompido apenas pelo eco de seus passos. O povo, trancafiado em suas casas, observava por brechas nas janelas com olhares apreensivos enquanto o padre avançava na direção do desconhecido. A busca por respostas levou o padre a cantos mais obscuros da cidade, onde a arquitetura antiga das casas guardava segredos tão antigos quanto o próprio Monte Cristo. Vagando pelas vielas estreitas, o padre descobriu uma cripta esquecida há muito tempo. A cripta estava suja, empoeirada e cheia de teias de aranha, e suas portas enferrujadas rangiam com a promessa de revelações perturbadoras. Quando entrou, o padre sentiu as paredes frias da cripta exalarem uma energia sombria e a luz trêmula da lanterna do padre criava sombras dançantes que davam vida a imagens de pesadelo nas paredes de pedra. Ao andar pelos corredores confusos e gelados, Padre Marcos encontrou corpos de moradores de Monte Cristo que foram dados como desaparecidos. Quando se aproximou, ele viu que os corpos estavam secos, como se o sangue de dentro deles tivesse sido drenado por algo. As paredes da sala da cripta estavam todas arranhadas com algo que o padre deduziu serem garras afiadas. O padre viu naquele momento que não se tratava de um exorcismo comum, no qual o demônio ainda estava dentro de uma pessoa inofensiva. Dessa vez, o perigo estava à solta no mundo e era capaz de fazer qualquer coisa. De repente, o padre sentiu um arrepio profundo na espinha e começou a ouvir barulhos em um canto escuro da sala em que estava. Ele sabia que se tratava de uma presença maligna que se alimentava da fé daqueles que ousavam se aventurar ali. O ar ficou pesado com a sensação de que o monstro estava prestes a se revelar. Foi então que, em meio à escuridão, emergiu uma figura pálida e selvagem. O vampiro de Monte Cristo, com olhos vermelhos como o próprio fogo do inferno, lambia os lábios com desejo voraz. Sua presença era esmagadora e transcendia a mera existência física. O padre não moveu um dedo. Ficou imóvel esperando a criatura dar o primeiro passo. Quando sentiu que o ataque estava prestes a acontecer,
O padre sacou uma faca prateada da cintura e se colocou em posição de defesa. A batalha que se seguiu entre o padre Marcos e o vampiro de Monte Cristo foi uma dança macabra entre luz e trevas, onde as orações do padre ressoavam como um escudo contra as forças sobrenaturais. O crucifixo do padre brilhava intensamente, quase que como uma barreira contra o toque mortífero do vampiro. As palavras de exorcismo eram como uma lâmina afiada cortando através da névoa do mal. No auge da batalha, quando a linha entre a realidade e o pesadelo se confundia, o padre, gritando palavras de exorcismo, viu nos olhos do vampiro uma faísca de humanidade, uma fração de segundo em que a maldição parecia vacilar, como se uma alma aprisionada lutasse para emergir das profundezas do demônio que estava à sua frente. Mas a maldição provou ser implacável, e a redenção foi apenas uma ilusão fugaz. O padre, ao ver que não conseguiria exorcizar a criatura, decidiu que teria que travar uma luta até a morte naquela cripta. Fato era que apenas um dos dois sairia com vida daquele lugar, mas o padre, guiado por sua fé, não se abalou em momento algum. Em uma pausa da luta ferrenha, o vampiro se afastou e desapareceu nas sombras, deixando para trás uma sensação de vazio e desolação. O padre guardou sua faca e começou a retirar os corpos daquele lugar amaldiçoado. Marcos decidiu que se mudaria para Monte Cristo por algum tempo, como se fosse um guardião daquele lugar. Mas anos se passaram e o vampiro de Monte Cristo nunca mais apareceu. A cidade não ouvia mais relatos sobre encontros com a criatura, e agora liberta do mal, Monte Cristo respirou aliviada. Mas as cicatrizes do confronto entre o divino e o profano permaneceram marcadas nas pedras antigas da cripta e nas mentes assombradas dos moradores. O padre, segurando sua cruz firmemente em suas mãos, deixou Monte Cristo sabendo que o mal nunca descansa verdadeiramente. O vampiro de Monte Cristo tornou-se uma lenda, uma história que as mães contavam aos filhos para mantê-los acordados à noite. Mas aqueles que ouviram a batalha da cripta sabiam que o terror era real e que as sombras guardavam segredos que talvez nunca fossem totalmente revelados.